Depois de gastar meia dúzia de caderninhos de anotações, discutir teorias malucas em todo tipo de fórum, fazer tabelinha com cola de todos os personagens e suas conexões, além de horas de muito estudo sobre o espaço-tempo, finalmente Dark chegou ao fim. E convenhamos, que final, né? É de colocar a cabecinha no travesseiro e passar 3 dias refletindo só para ter a certeza de que tá tudo encaixado e você não deixou passar nenhuma pecinha desse quebra-cabeça temporal alemão. Mas infelizmente ainda não dá pra viajar no tempo e reviver essa experiência como se fosse a primeira vez, né? Eu sei que é difícil superar Dark, mas como todo fim é só o começo, quero te recomendar algumas coisinhas que acho que vão te agradar. Que tal? E como diria nosso querido Isaac Newton, o que sabemos é uma gota, o que não sabemos é um oceano. Aposto que você curtiu Dark por causa de todo aquele lance de viagem no tempo, né não? Eu sei, eu também gosto. Além de ser o ponto central de Dark e uma verdadeira enxaqueca de tanto nó que dá no cérebro, viagem no tempo é um tema complexo que pode causar uma infinidade de desdobramentos, servindo basicamente como um amplo subgênero narrativo. E The Umbrella Academy é o tipo de série que utiliza toda essa complexidade a seu favor, até colocando aquele toque especial de fim dos tempos. Sim, é um combo, tem viagem no tempo e fim do mundo num pacote só. Me fala, dá pra ficar melhor que isso? Olha, talvez sim. Começando por essa equipe de irmãos desajustados, todos nascidos simultaneamente de forma espontânea e inexplicável, gerados do nada mesmo por mulheres que nem tinham qualquer sinal de gravidez. E para melhorar, cada um deles tem um poder único, desde a habitual super força até a capacidade de convocar criaturas de outra dimensão. Diferente do clima tenso, sério e pessimista de Dark, The Umbrella Academy é uma série bem mais colorida e divertida, cheia de personagens e conceitos absurdos que só a fantasia poderia nos proporcionar. Tudo fruto da mente de Gerard Way e da arte do brasileiro Gabriel Bá, criadores do quadrinho original. Sim, Gerard Way de My Chemical Romance. Então é isso, Homem Macaco, monstros extradimensionais, chimpanzé super inteligente, assassinos temporais, viajantes do tempo que se teletransporta, irmão morto fantasma e a Ellen Page. Legal demais, né? Peraí, ainda não acertei o que te faz gostar de Dark? Tá tudo muito lúdico, despirocado e coisa e tal? Eu acho que eu sei do que você tá falando. Tá procurando algo um pouco mais cabeçudo, não é isso? Assistir Dark pode fazer isso com as pessoas. É tipo uma porta para assuntos complexos que até instiga a busca por conhecimento. Será que todos aqueles lances científicos, tipo o universo, espaço-tempo, a humanidade, enfim, essas coisas são reais? Olha, se você quer mesmo se sentir pequeno diante da vastidão do infinito e do desconhecido, que tal assistir The Most Unknown? Como a vida começou? O que é o tempo? Aliás, o quão importante é o tempo? O que é consciência humana? Qual o nosso lugar no universo? Falando em universo, qual é o seu tamanho? Isso é algo mensurável? Se você costuma se questionar sobre esses tipos de coisas, então se prepare para ter seu cérebro chacoalhado por uma equipe de cientistas disposta a revelar os grandes segredos da nossa existência. Aliás, revelar não, estudar, questionar, pesquisar e se maravilhar. Assistir a The Most Unknown é uma experiência magnífica, não só por te ensinar uma pá de coisas novas e surpreendentes, mas justamente por mostrar que nós ainda temos muito o que compreender sobre praticamente tudo que está à nossa volta e que é tão difícil de explicar. Ou seja, é tipo o Dark mesmo. Calma, calma que eu já saquei tudo. A treta não era sobre assistir algo cabeçudo ou não. É só que você não curte tanto esse tema científico, né? Eu também nunca fui muito da turma de exatas, sabe? Sou de humanas. Mas que tal a gente juntar filosofia com realidades paralelas e uma animação adulta completamente insana? Não sei se já falei isso nessa lista, mas me perdoe se estou me repetindo. Só que aqui é a pura realidade. Você nunca viu nada igual a The Midnight Gospel. Primeiro que essa animação surreal nem tem uma narrativa comum, se assemelhando muito mais a um podcast visual. Isso mesmo, é tudo um grande bate-papo animado. Que tal acompanhar minutos de algumas das conversas mais estranhamente humanas, divertidas, profundas e filosóficas que você já experienciou? Tudo amarrado em um visual mágico, lúdico e lisérgico que serve como um tipo de guia quase terapêutico, nos revelando personagens e imagens que só poderiam ter saído de um sonho ou de um pesadelo. Eu prometo que essa animação vai fritar sua mente, te levando em uma viagem por realidades paralelas impossíveis, ilustradas pela virotice incomparável de Pendleton Ward, criador de Hora de Aventura.
Já sei, acertei no tom, mas não na temática. Tá me dizendo que o que te atraiu em Dark não foi nada de filosofia, ficção científica ou até mesmo a vontade de saciar o nerd espaço-temporal dentro de você? Você curte mesmo aquele clima opressor, soturno e quase melancólico que parece sobrevoar seus protagonistas com o imediatismo do fim frio e sem razão aparente? Além disso, o que você realmente curtia em Dark era ver o andar da trama, a revelação dos mistérios cabulosos e todo o lado investigativo da série? Poxa, por que você não disse isso logo? Então você queria mesmo era assistir Mindhunter, uma série policial criada por ninguém menos que David Fincher, diretor de filmes como Seven, Clube da Luta e Garota Exemplar. Se você curte isso tudo, vai amar ver essa dupla de agentes do FBI investigando e entrevistando alguns dos maiores monstros e criminosos do planeta em busca de compreender o incompreensível, o que leva alguém a se tornar um serial killer. Pior que isso tudo é baseado em fatos, o que torna essa experiência mais visceral ainda. Tá curtindo a lista, só que já viu a maioria dela? E o que não viu não te interessou tanto assim? Ah, já sei. Tá querendo ver uma ficção científica bem diferente, envolvendo viagem temporal, realidades alternativas, muitos questionamentos e reviravoltas? E se der até aquele toque especial de distopia e filosofia? Bom, para sua sorte, existe um filme que junta basicamente um pouco de tudo isso que falamos até agora e que eu acho que você ainda não deve conhecer. Ark se passa em um futuro onde os recursos naturais basicamente deixaram de existir. Tudo causado por alguma catástrofe nuclear ou climática. Enfim, nada muito legal. Esse tal Ark do título é um gerador de energia criado pela dupla de protagonistas que é capaz de feitos incríveis, tipo viajar no tempo. O problema é que essa tecnologia chama a atenção de um grupo bem mal intencionado, que ao tentar roubar o gerador acaba causando um grande problema. Um loop temporal. Não vou falar muito para não entrar no território do spoiler aqui, mas vale a pena assistir essa produção pequena, mas com ideias bem grandes e descobrir o que acontece por si só. Agora eu tenho uma indicação bônus, que vai especialmente para você que no fim das contas curte mesmo assistir algo, digamos, mais europeu. Ragnarok é uma série norueguesa que mistura fantasia, drama, mitologia nórdica, grupo de adolescentes, mistérios e, ao que tudo indica, inclusive o nome da série, o fim do mundo. Sim, para quem não sabe, Ragnarok é basicamente o apocalipse nórdico, o fim e o recomeço de toda existência. Se você curte mitologia nórdica misturada com aquele clima de mistério crescente, com pecinhas que vão se encaixando a cada novo episódio, talvez essa série seja feita para você. E aí, acertei em cheio nos teus gostos ou ainda deixei a desejar? Me fala nos comentários o que você mais gostou dessa lista e o que você tem assistido para preencher esse vazio deixado por Dark. E claro, sempre tenha uma coisa em mente: o começo é o fim e o fim é o começo.